quero compartilhar com você a segunda parte da mensagem, o novo dia do Senhor. Abra lá em Hebreus 10, nós começamos compartilhando essa palavra, baseado em um princípio da Bíblia, que está lá em Hebreus 10. Hebreus 10, verso 1 diz o seguinte, olha só o que Hebreus 10, 1 diz. Hebreus 10, 1 diz assim: porque a lei é a sombra dos bens futuros. Diga assim, a lei é a sombra, ou diga assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios futuros. Dos benefícios futuros e não a imagem exata das coisas. Diga assim, a lei não traz a imagem exata das coisas. Ela traz apenas o que, irmãos? Uma sombra. Nós compartilhamos isso. Então tudo que está escrito lá no Antigo Testamento é o que? É o que, irmãos? Uma sombra daquilo que veio a se tornar realidade no Novo Testamento. E aí eu expliquei para você, dei por exemplo para você um exemplo. Quando o Senhor mata o cordeiro lá no Éden para fazer as roupas para Adão e Eva, aquilo ali era o quê? Foi o quê? Foi o quê, irmãos? Diga assim, foi uma sombra. Foi uma sombra. Foi uma sombra de um benefício futuro que veio a se materializar em Cristo. Veja, aquele cordeiro ali era apenas uma imagem daquilo que veio se tornar uma realidade em Cristo. Os irmãos estão acompanhando? Veja, por quê? Porque aquele cordeiro ali era uma sombra, era apenas uma imagem daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele era o cordeiro de Deus que morreu por nós e cobriu a nossa nudez diante de Deus, a nossa vergonha diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? Veja, e aí você pode usar, vai ter vários exemplos lá no Antigo Testamento de coisas que eram apenas sombra daquilo que veio se tornar um benefício futuro. E aí, baseado nesse princípio, eu estou compartilhando com você uma sombra, por exemplo, do Antigo Testamento, da lei, que é o sábado. O sábado, sétimo dia, o Senhor estabeleceu, é o dia do descanso. E aí também é uma sombra, porque o primeiro dia do homem foi o sétimo de Deus, que foi o dia de descanso. Isso é uma sombra. Por quê? Porque o homem começou a sua existência em qual dia, irmãos? No dia do descanso de Deus. O homem fez alguma coisa nesse dia? Não. Isso é uma sombra para nós, isso é uma imagem para nós. Nós também devemos começar todo projeto, todo plano, todo objetivo com o coração em descanso, com o coração em paz. É a vontade de Deus que você tenha paz, descanso, para que aí sim você possa construir sua vida. Como estão entendendo? Diga amém. E eu compartilhei com você que, veja, Deus descansou, mas Deus estava cansado, irmãos? A Bíblia explica por que Deus descansou. Gênesis 1:31. Por que Deus descansou, irmãos? Porque Ele concluiu que estava tudo muito bom. Ele estava satisfeito com o trabalho. Ele concluiu que tudo estava satisfeito, então Ele pode descansar. Sabe quem é que não descansa? É aquele que nunca está satisfeito com nada. Já parou para perceber? A pessoa permanentemente insatisfeita. Nunca está bom para ela, né? Nunca está do jeito que ela gostaria. Como é que é a alma dessa pessoa? Plenamente cansada, o tempo inteiro cansada. Por quê? Porque ela não desfruta desse princípio da palavra. Por que Deus descansou? Porque Ele estava satisfeito. Porque Ele estava satisfeito, Ele descansou. Agora veja, se Deus viu que estava tudo muito bom e Ele descansou, vou fazer duas perguntas para você. Você crê que Deus está trabalhando na sua vida, sim ou não? Veja, se Deus está trabalhando na sua vida, Ele está satisfeito, sim ou não, com o trabalho dele? Por que você não está satisfeito com o trabalho dele? Por que você não está satisfeito com aquilo que Deus está trabalhando? Porque se você entende que é Deus que está trabalhando na sua vida, você também precisa descansar, porque Ele descansou. Quantos dizem amém? Veja, essa é uma das razões. Veja, compartilhei em terceiro lugar com você que
Naquele tempo, quebrar o dia de descanso era sinônimo de morte. O Senhor então estabeleceu: aquele que trabalhar no dia 7º tem que ser apedrejado. Por quê, irmãos? Por que alguém que trabalhasse no 7º dia ele tinha que ser apedrejado? Ele tinha que morrer? Porque ele estava sendo rebelde diante de Deus. Ele estava sendo independente. Em outras palavras, ele estava falando para Deus que Deus errou. Deus errou. Eu tenho que trabalhar o 7º dia porque essa invenção de Deus de trabalhar 6 e descansar o 7º não está dando para eu pagar as minhas contas. Então, Deus deve ter errado. Deus deve ter funcionado lá antes, mas comigo não funciona. Deus errou, então eu vou ter que trabalhar no 7º dia. Veja, então, isso era uma espécie de rebeldia. Agora veja, irmãos, nós guardamos o 7º dia? Nós guardamos o sábado? Veja, tem igrejas que guardam o sábado, guardam o 7º dia. Por quê? Por que nós não fazemos isso? Veja, porque você pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas pode chegar ao final desse dia cansado, sim ou não? Atribulado. Você fica o dia inteiro em casa sem fazer nada, mas você fica o dia inteiro pensando nas contas. O dia inteiro pensando nos problemas que você tem que resolver. O dia inteiro pensando, né, nas chateações que você teve talvez do dia anterior. Vai adiantar você ficar o dia inteiro sem fazer nada, irmãos? Vai adiantar? Não vai adiantar nada. Veja, hoje, entenda aquele princípio de Hebreus. Esse dia de descanso que Deus separou era o que, irmãos? Era o que? Uma sombra. Ainda não era o descanso verdadeiro. Deus apenas estava mostrando aonde que ia chegar. Esse dia de descanso que Deus estabeleceu era apenas uma sombra do benefício futuro. Hoje, nós temos esse benefício futuro. Esse benefício futuro chegou. Porque o nosso descanso não é um dia. O nosso descanso é quem? É uma pessoa. Olha lá que está escrito em Mateus 11. Eu compartilhei com você isso. Mateus 11. Hoje o nosso descanso não é um dia. Hoje o nosso descanso é uma pessoa. É uma pessoa. É Ele que traz verdadeiro descanso. Mateus 11, 28 diz assim. Olha só o que está escrito. Vinde a mim todos os que estão aqui, irmãos? Cansados. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. O que o Senhor vai fazer? Vos aliviarei. Vou trazer o que então? Descanso. Veja, o verdadeiro descanso é uma pessoa, Jesus. É Ele que traz descanso. Veja, eu compartilhei com você. Passei esse sábado, domingo inteiro trabalhando, mas eu estou plenamente descansado, revigorado, renovado. Ministro para você com plena paz e alegria. Por quê? Porque o descanso é uma pessoa. Mas eu poderia ter passado o final de semana inteiro sem fazer nada. Ocioso. Era perigoso eu estar aqui com enxaqueca, irmãos. Porque o descanso, ele não é ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada lá no Antigo Testamento era apenas o que, irmãos? Uma sombra. Uma sombra de um benefício futuro que se manifestou. Se chama hoje Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Agora veja, isso não significa que o Senhor não tenha escolhido um novo dia. Tanto é que a palavra que eu tenho que ministrar para você chama o quê? O novo dia do Senhor. O novo dia do Senhor. Isso não significa que o Senhor não tenha escolhido um novo dia. O 7º, o dia do descanso, já não faz mais sentido. Por quê? Porque o 7º dia, o dia sabático, era apenas uma sombra de algo que se manifestou em Cristo. É Jesus. Hoje Ele é o descanso, Ele é o sábado. Diga assim, Jesus é o meu sábado de descanso. Diga assim, Jesus é a minha segunda de descanso. Ele é o seu dia de descanso. Amém, irmãos? Ele é o seu descanso, na verdade. Mas isso não significa que o Senhor não tenha escolhido um novo dia. Nós vemos na Bíblia, eu vou mostrar para você, sinais de que o Senhor tem escolhido um novo dia. Abra lá em Marcos 16, verso 9. Quero mostrar para vocês na palavra. O Senhor tem escolhido um novo dia para nós. Marcos 16, verso 9, você vai ver isso. O Senhor aponta um novo dia. Marcos 16, 9. E você encontra, diga amém. Está escrito assim, vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, chama ele para compartilhar, ou acompanhe comigo no telão. Está escrito assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, que dia, irmãos? Que dia?
Primeiro dia da semana. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. Veja, irmãos, como chama o primeiro dia da semana? Como é que chama o primeiro dia da semana? Houve uma pequena divergência. Veja, ele ressuscitou no domingo. Agora vai lá para João 20, verso 19. E você encontra, diga amém. Porque alguns acham que o primeiro dia é segundo, mas não é domingo, né? Domingo. Olha só, Jesus ressuscitou no domingo, né? Olha só, João 20, verso 19. Amém ou não amém? Está escrito assim: ao cair da tarde daquele dia. Que dia, irmãos? Qual dia? Só as mulheres. Os homens? Todos juntos. Qual que é esse primeiro dia da semana mesmo? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. É interessante, irmão. Por que a Bíblia faz questão de falar que estava trancadas as portas da casa? Porque ele não precisou bater. Ele entrou pela parede. Veja, ele entrou. E os discípulos eles estavam que jeito ali? Na casa. Eles estavam o que, irmãos? Qual foi a primeira coisa que o Senhor falou para eles? Paz seja convosco. Olha bem nos olhos do seu irmão e fala assim: paz seja convosco. Olha para um outro irmão e fala assim: paz seja na sua vida, irmão. Agora você pode traduzir para ele e falar assim: não tenha medo, tenha paz. Amém ou não amém, irmãos? E por que o Senhor fez essa saudação? Porque eles estavam com medo dos judeus. Estavam com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. A primeira coisa que o Senhor falou foi: paz seja com você. Paz. Paz. Se tem uma coisa que vem para roubar a nossa paz, é o medo. É interessante, irmãos. O que ele fez no verso 20? Poderoso demais a palavra de Deus. O que ele fez no verso 20? O que ele fez? Mostrou as mãos. Por que ele mostrou as mãos? Porque os discípulos, em última instância, estavam com medo de quê? Era dos judeus? Ele estava com medo de quê? Da morte. Eles estavam com medo de morrer. Mas Jesus, ao mostrar para eles as mãos, o que ele estava falando? Eu venci a morte. Você tem medo? O que você está com medo? Eu já venci. Fala para você vencer. O que você está com medo? Jesus já venceu. Fala para o outro irmão: o que você está com medo, irmão? Jesus já venceu. Fala para o que está atrás de você: o que você está com medo? Jesus já venceu. Creia. Talvez você está com medo de doença, mas eu quero falar para você: Jesus já venceu a doença. Talvez você está com medo de desemprego, de não ter condição de pagar suas contas. Eu quero falar para você: o Senhor já venceu. Amém, irmãos? Por isso, Pai seja convosco. Agora é interessante, ele apareceu para os discípulos, estavam com medo ali, trancafiados, e falou: olha, para com isso, já venci aqui, ó. Isso aconteceu que dia, irmãos? Qual que é o dia das boas notícias? O primeiro dia da semana. Qual que é o dia que o Senhor acabou com medo? Veja, talvez você chegue aqui no culto com medo, sim ou não? Aí aqui você encontra com Jesus, de alguma forma ele fala para você: não precisa ter medo, você vai iniciar a sua semana sem medo. Aleluia! Oh, aleluia! Isso acontece no primeiro dia da semana, isso acontece no domingo. O Senhor escolheu o domingo para falar isso. Agora interessante, vai lá para o verso 26. Quantos encontraram, diga amém? O que está escrito aí? 8 dias depois. Diga assim: 8 dias depois. 8 dias depois, a que dia? Faz as contas aí, peraí, deixa eu fazer, peraí, pastor, só um minutinho, só um minuto, peraí, segunda, terceira, quarta. Daqui dia, irmãos? Não, meu irmão. Hoje é domingo, vamos fazer a conta. Hoje é domingo, presta atenção na narração bíblica. Hoje é domingo. A narração bíblica diz o seguinte: 8 dias depois, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos lá de novo, irmão, faz as contas.
A Bíblia diz que no primeiro dia da semana ele entrou na sala e mostrou: Pai seja convosco. Aí a Bíblia diz, verso 26, 8 dias depois, hoje é domingo, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Amém, irmãos? Amém. 8 dias depois é o domingo de novo. 8 dias depois é o domingo. Agora presta atenção. Por que o Senhor escolheu de novo aqui 8 dias depois? Por que a Bíblia fez questão de falar 8 dias depois? Porque no domingo, olha lá, estavam outra vez ali reunidos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê aqui as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja, alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Hã? Alguém já viu aqui? Mas você crê, sim ou não? A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Fala para o seu vizinho: você é bem-aventurado. Porque você não viu, mas você creu. Fala para o irmão que está atrás de você: você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, por quê? Porque você não viu, mas você crê. Amém? Esses são os bem-aventurados. Agora vai lá para Atos 20 também. Agora os discípulos. Olha que interessante. Jesus apareceu várias vezes, pelo menos 5 vezes. Quantos dias que Jesus passou ressuscitado aqui na terra, irmãos? Quantos dias? 40 dias. Depois que Jesus ressuscitou, no domingo, ele passou mais 40 dias aparecendo aos discípulos. E pelo menos 5 vezes, eu não posso dizer que todas as vezes, mas pelo menos as 5 vezes que ele apareceu para os discípulos, que dia? No domingo. Apareceu no primeiro dia da semana. Aí então os discípulos entenderam a mensagem, sim ou não? Sim ou não? Os discípulos entenderam a mensagem. E aí o que aconteceu lá em Atos? Em Atos 20, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que os discípulos começaram a fazer? Antes o povo judeu, antes eles se reuniam basicamente qual dia? Qual dia que eles se reuniam? Nas sinagogas? Sábado, o 7º dia. Mas Jesus começou a aparecer só no domingo. O que eles entenderam? Diga assim: o novo dia do Senhor. O novo dia do Senhor. Aí, Atos 20, verso 26, está escrito assim. Aliás, Atos 20, verso 7, perdão. Atos 20, verso 7 diz assim. Qual dia que está escrito aí, irmãos? No que dia? Que dia que é esse? Primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Prolongou a pregação no culto. Veja, irmão, nós começamos aqui às 6h30, mas você imagina, Paulo que ele tinha que sair de viagem. Não, irmãos, hoje eu vou pregar até a meia-noite. Segura. O que você acha? Vamos dar ideia. Glória a Deus, sou muito tímido. 1 Coríntios capítulo 16, abra lá. 1 Coríntios 16. Repara, comecei com você nos evangelhos, agora já estou nas cartas. Estou mostrando para você apenas textos que reforçam o novo dia do Senhor. Atos 16. Verso 1, vamos ler a partir do verso 1. Perdão, 1 Coríntios 16, só para ver se você estava atento. Vai ser assim. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos. Quem são os santos, irmãos? Diga assim: eu sou santo. Porque o Senhor é santo. Ele habita em nós, amém? Não é porque você faz tudo certinho, não, irmão. Esquece essa história. É porque o Senhor habita em você. Nunca te falar que você tem cara de santinho, não. Deixa pra lá. Ora, quando a coleta que se faz para os santos, a coleta que se faz entre nós, as ofertas, fazei-vos vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele deu uma direção pessoal lá da Galácia. Porque Paulo é esperto, ele leu esses textos aí também. Falou: não, então esse é o novo dia do Senhor. O que ele ordenou lá para o pessoal das igrejas da Galácia?
no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Veja, o pessoal estava se reunindo também nos domingos. As igrejas de Paulo se reuniam nos domingos. Amém, irmãos? Amém. Veja, agora talvez você possa pensar, por que o Senhor escolheu o primeiro dia? Por que o Senhor escolheu o primeiro dia? Você percebe que pelo menos 5 vezes ele apareceu, sempre no primeiro dia, ele estava sinalizando algo. Por que ele escolheu o primeiro dia? Veja, ele escolheu talvez o primeiro dia para demonstrar que uma dispensação estava terminando. A dispensação do Antigo Testamento estava terminando e a dispensação do Novo Testamento estava começando. Mas o que é dispensação? Talvez você está falando, pastor, o que é isso? Dispensação é a dispensa lá de cá? Não, irmão, não é. Dispensação é época. É época. Então, talvez uma outra palavra para você entender melhor. Uma época estava terminando e uma outra época estava começando. Qual época que estava terminando? A época da lei. A época da lei. A época, por isso que a sua Bíblia é dividida em 2 épocas, pelo menos. É dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, uma dispensação estava terminando. A dispensação da lei. Agora, uma outra dispensação estava começando. A dispensação da graça de Deus. Amém, irmãos? Veja, então por isso talvez o Senhor ressuscitou no primeiro dia, e todas as vezes que ele apareceu foi no primeiro dia para demonstrar. Uma nova dispensação está começando. Essa dispensação terminou até o 7º dia. Agora, primeiro dia, está começando um novo tempo. E você percebe que é assim que acontece conosco também, irmãos? A cada vez que você vem aqui reunido no domingo, primeiro dia da semana, talvez você passou uma semana inteira atribulada. É ou não é? Você chegou aqui no culto assim, basicamente arrastado. Alguém tem que se arrastar. Vem, irmão, vamos pro culto. Vem, vamos, irmão. Vai, senta aí. Guinchado pelo irmão, é ou não é? Mas aí, você chegou assim, arrebentado. Aí você chega aqui, de alguma forma o Senhor fala com você. De alguma forma ele renova o seu ânimo. E aí você começa uma nova dispensação da semana. Começa uma semana renovado. Amém, irmãos? Veja, por isso que é o primeiro dia da semana. Amém ou não? Amém? Agora, interessante. Salmo 118, abra lá. Salmo 118 diz algo. Salmo 118 fala desse novo dia do Senhor também. Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. Está escrito assim. Está escrito assim, preste atenção nesse texto. Isso aqui é uma profecia. Esse texto aqui vem antes de Jesus, mas está falando de Jesus. O salmista, ele conseguiu visualizar isso. Irmão, é tão poderoso isso, né? Homens terem escrito sobre Jesus muitos anos antes. A Bíblia é poderosa demais. Olha aqui que esse salmista falou. Não sei se é Davi, mas esse salmista falou o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Sabe o que significa a cabeça da esquina na construção? A principal pedra, o mestre de obra, ele falou. Ali fez a mestre de obra. Pai, Deus vai te abençoar, vai te abrir as portas por causa disso, ele me ajudou. A pedra que os edificadores tornou a pedra principal. Aquela pedra, a pedra da esquina, é tipo se fosse o esquadrejamento do negócio, sabe? Todas as outras pedras vão partir dela. Né? Não estamos fazendo isso lá no lote, está fazendo o gabarito, não é? Mas eu acho que naquela época a engenharia não tinha o gabarito, tinha a pedra da esquina. Tinha a pedra da esquina, por ela que fazia toda a construção. E justamente a pedra que os edificadores jogaram fora. Porque você sabe, naquela época construir, como é que fazia a construção? Era escolha de pedras, sabe disso? Então os construtores, eles iam e verificavam as pedras. O Hilton, que é especialista em construção de templo de Salomão, eles pegavam todas as pedras e selecionavam, sim ou não? A qual que podia construir, a qual que não podia construir, a qual que servia, a qual que não servia.
Aí o salmista visualizou algo. Ele teve uma visão profética. E ele teve essa visão seguinte: olha, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Agora, quem que são esses edificadores que rejeitaram Jesus? Quem foi que rejeitou Jesus? Quem? Judeus. Os judeus. Os judeus, mas principalmente quem? Os religiosos. Os religiosos, os sacerdotes, os judeus. Aqueles que deveriam receber Jesus foram aqueles que rejeitaram. Rejeitaram Jesus. E aí a Bíblia diz o seguinte, continua. A Bíblia diz o seguinte: da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Aí você pensa, mas como? O que é isso? Tem alguma coisa errada, parece que não está batendo. O primeiro texto está falando que Jesus foi rejeitado, a pedra foi rejeitada, a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra fundamental, a pedra de esquina. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é sobrenatural. Porque aí a Bíblia diz o seguinte: que o dia que aconteceu isso, que dia que aconteceu isso, irmão? Volta no versículo anterior. Olha só, que dia que aconteceu na prática que os edificadores rejeitaram a pedra, que é Jesus? Qual foi o dia? Que dia que nós falamos, não, esse dia eles rejeitaram Jesus? Qual foi o dia? O dia da crucificação. O dia que eles resolveram crucificar Jesus, eles estavam fazendo o quê? Rejeitando Jesus. Eles mandaram matar Jesus. Esse foi o dia que eles rejeitaram a pedra. Aí essa pedra que foi rejeitada se tornou o quê? Se tornou o quê? Que, irmãos? A pedra da esquina, a principal pedra. Agora, quando é que ela se tornou a pedra da esquina, a pedra principal? Veja, agora é fácil entender o raciocínio bíblico. Se o dia que ela foi rejeitada, que ele foi rejeitado, foi o dia que os edificadores rejeitaram, foi o dia da crucificação, então o dia que ela se tornou a pedra da esquina, que se tornou a pedra da esquina, foi que dia? Dia da ressurreição. Muito bem, você vai usar essas duas palavrinhas quando eu perguntar: crucificação e ressurreição. Bem, que dia que foi que os edificadores rejeitaram a pedra da esquina, irmão? E qual foi o dia que essa pedra rejeitada se tornou a pedra da esquina, a pedra principal? Ressurreição. Dia que ele ressuscitou, ele se tornou a pedra principal. E é assim, tanto é assim que, veja, nós só vamos ressuscitar, por quê? Nós vamos ressuscitar um dia. Diga amém. Nós vamos morrer para aqui, para agora, um dia nós vamos ressuscitar de novo. Mas nós só vamos ressuscitar por quê? Porque tem uma pedra da esquina que está marcando isso, está esquadrando isso, está sinalizando isso. Pode entender, antigamente? Aí a Bíblia diz que isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso. E aí a Bíblia diz o seguinte: avança. Este é o dia que o Senhor fez. Qual foi o dia que o Senhor fez? O dia que os homens fizeram foi o dia que eles rejeitaram Jesus. Os edificadores rejeitaram a pedra principal. Esse foi qual dia? Dia da crucificação. Mas qual foi o dia que o Senhor fez? Que foi o dia dele. Qual foi o dia dele, irmãos? O dia da ressurreição. Esse é o dia que o Senhor fez. O que você tem que fazer nesse dia? Alegre-se. Alegre-se. Agora preste atenção. Muito interessante isso. A Bíblia diz, aí Pedro, sabe qual foi a primeira pregação que Pedro deu? Abre lá em Atos 4. Atos 4, verso 10. Pedro resolveu pregar justamente sobre isso. Atos 4. E diga que você encontra, diga amém. Atos 4, verso 10. Olha só o que diz. Amém ou não amém, irmãos? Está escrito assim: tomai conhecimento vós todos. Ele está pregando para os judeus. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Aí o verso 11 diz o quê? Este Jesus era quem? Qual pedra? A pedra rejeitada. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Cabeça, pedra angular.
Agora é interessante, irmãos. Qual que é a diferença então desse dia? Você percebe que esse dia que o Senhor fez, o dia que Ele ressuscitou, qual que é a diferença desse novo dia para o velho dia? Qual que é a diferença, por exemplo? Havia um dia específico, um dia que Deus escolheu no Antigo Testamento? Tinha ou não tinha? Qual foi o dia que Deus escolheu no Antigo Testamento? Sábado. Agora, qual é o dia que o Senhor escolheu no Novo Testamento? Qual que é a diferença entre os dois? Veja, a diferença entre os dois. No sábado, havia muitas prescrições sobre o que não fazer. Era o dia que você não podia fazer. É ou não é? Qualquer que fizesse algo, inclusive, era morto. Mas e o domingo? Não, domingo não tem nada a respeito de você não fazer. Domingo tem orientações para você fazer. Você pode fazer. O sábado, ele poderia gerar morte. Alguém que fizesse tinha que ser apedrejado. Mas e o domingo? O domingo não, o domingo é para trazer vida. Se você fizer, você traz vida. E aí, enquanto o velho dia tinha orientações sobre não fazer, o novo dia tem orientações para você fazer. O que você tem que fazer nesse novo dia? 3 coisas, eu encerro a palavra. 3 coisas que você pode fazer, deve fazer, deveria fazer no primeiro dia, que é o novo dia do Senhor. Primeira coisa, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, é o dia para você se alegrar. Olha só o que está escrito lá no Salmo 118, verso 24. O dia que o Senhor fez é o dia para o quê? Nós lemos agora há pouco. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Veja, irmãos, é o dia para você se alegrar. O primeiro dia da semana. Hoje é o domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. É o dia para você se alegrar. Sacode seu vizinho, fala assim, se alegre, irmão. Não, sacode ele assim até ele demonstrar que está se alegrando. Talvez ele está demonstrando uma leve irritação, mas ele vai se alegrar. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Veja, preste atenção. Por que é o dia para você se alegrar? Os discípulos, como é que os discípulos estavam na sexta? Com a morte do seu mestre. Com medo. Medo e tristeza. No sábado, como é que eles estavam? Mesma forma, com medo e tristeza. Ele não tinha ressuscitado ainda. Mas no domingo, quando ele apareceu para eles, qual que é a primeira atitude que você acha que eles tiveram? Qual foi a atitude, irmãos? De alegria. Talvez de espanto, mas de alegria também. Veja, se você crê que o seu Senhor está ressuscitado, você precisa se alegrar também. Oh, aleluia. Fala para o seu vizinho, se você crê, você tem que se alegrar. Veja, essa foi a primeira vez. Na segunda vez que Jesus apareceu, aí passou, a Bíblia diz, passou 8 dias depois. Lembra lá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, 8 dias depois daquele dia, ali naquele dia, contando naquele dia, Jesus aparece para eles de novo no primeiro dia da semana. Qual que você acha que foi a atitude que eles tiveram? Alegria, se alegraram. Veja, Jesus continua aparecendo no primeiro dia da semana. Veja, cada vez que Jesus aparecesse para eles, o que você acha qual que era a atitude que eles tinham? Alegria. Veja, Jesus continua aparecendo para nós hoje, sim ou não? Então fala para o seu vizinho, fala para 3 pessoas, então se alegre, irmão. Não se alegre, irmão. Fala para 3 pessoas, se alegra. Ele está vivo e continua se manifestando para nós. E você crê que o Senhor continua se manifestando para nós? Então erga a sua mão e diga glória a Deus. Eu creio. O Senhor ainda está se manifestando na minha vida. Oh, aleluia! Veja, irmãos. Então essa é a primeira atitude. E a segunda? Atos 20, verso 7, nós lemos também. A segunda atitude que nós devemos ter. No primeiro dia da semana que os discípulos tiveram, então nós somos apostólicos, nós seguimos os apóstolos, seguimos Jesus e seguimos os apóstolos, porque os apóstolos seguiam Jesus. É essa aqui, olha só, Atos 20, verso 7. O que eles faziam também? Veja, no primeiro dia da semana, estando eles reunidos ali, eles estavam fazendo o quê? Partindo o pão.
Veja, talvez você não entenda algumas coisas. Veja, irmãos, talvez eu expliquei na conferência, por exemplo, uma das coisas. Talvez a gente faz coisas automáticas e você não sabe por que você está fazendo. Por exemplo, por que nós começamos uma reunião cantando? Começamos o culto cantando, né? Sim ou não? É ou não é? Outra parte da reunião. Por quê? Por que não é a palavra e depois o louvor? É porque a Bíblia diz isso. Então, há uma direção da Bíblia. O Salmo 100 diz o que lá? Salmo 100, verso 3 ou 4, não estiver enganado. Entrai pelas portas da presença de Deus, de que jeito? Com salmos, com louvor. Então, as portas, preste atenção, é como se a presença de Deus fosse como cômodos, como o tabernáculo, né? Então, por exemplo, você vai entrar diante de Deus. Imagine que esse salão fosse a presença de Deus. E o lugar que tem mais presença de Deus é aqui, o aleluia. Esse lugar aqui vem pra cá, vem pra cá. Aqui é o lugar que Deus está manifestando, aleluia. Mas lá na porta é presença de Deus, mas é o início, é ou não é? É o início. À medida que você caminha até aqui, que é o lugar onde é o ápice, é o santo dos santos, é só uma ilustração, viu, irmão? Entenda isso? Eu só estou falando para você entender. A Bíblia diz o seguinte, que nós entramos pela presença de Deus, entramos pelas portas da presença de Deus com o quê? Com o quê, irmãos? Com gratidão, com louvor. Por isso nós começamos a reunião com gratidão, com louvor. Entramos pelas portas da presença dele com gratidão e louvor. Amém ou não? Aí talvez, veja, nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui, todos congregados aqui, né? Como diz a canção. Talvez você não entenda, mas por que nós, talvez você nunca fez essa pergunta, por que o culto é no domingo? Parou para pensar, não, por que o culto é no domingo? Sabe qual é o seu vizinho? Porque é o novo dia do Senhor, irmão. Aí o novo dia do Senhor, então não é o dia do domingo, é o dia que ele estabeleceu, hein? Mostrando para você várias evidências de ele aparecendo no domingo, ele quer passar uma mensagem, é o novo dia do Senhor, amém? Veja, e aí você entende, por exemplo, por que nós partimos o pão, a ceia é no domingo? Porque os discípulos fizeram isso, olha lá, volta lá para mim, irmão, volta lá no texto, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, juntando os discípulos para partir o pão, veja, eles partiram o pão, a ceia era celebrada no domingo. Nós somos o povo do pão e do vinho, amém? O povo do pão e do vinho está aqui, amém? O povo da nova aliança. O pão e o vinho simbolizam a nova aliança. Essa nova aliança era celebrada que dia? No domingo. No domingo nós estamos seguindo isso aí até Jesus voltar, amém? Nossos filhos vão fazer isso, os nossos netos vão fazer isso, né? E até Jesus voltar, aleluia, amém, irmãos? Terceira coisa nós podemos fazer no primeiro dia, no novo dia do Senhor. 1 Coríntios 16, nós vimos esse texto também. E aí você, olha só, interessante a palavra de Deus. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós, talvez você não entenda, pastor, por que tem esse negócio de dízimo na hora do culto? Meu irmão, isso não é invenção minha não, mano. Veja, não é invenção minha, né? Isso é palavra de Deus. É no primeiro dia da semana que os irmãos ofertavam, traziam o seu dízimo, a sua oferta. Está aqui na Bíblia. Eles traziam no primeiro. Você pode trazer em outros dias? Pode, mas é muito mais especial quando você começa o dia semeando. Você começa, aliás, a semana semeando. No primeiro dia da semana eles traziam as suas coletas. Você começa semana semeando, até o final da semana você colhe, até o final do mês você colhe. Veja, era assim que era feito, né, nos dias dos apóstolos, é assim que nós fazemos também. Quantos querem celebrar o novo dia do Senhor? Fica de pé no seu lugar.